Oi, gente, tudo bem? Eu aqui no cantinho da pia, que eu gosto de conversar com vocês. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a questão de dinheiro nas religiões, nas igrejas. Eu comentei já isso em alguns vídeos, alguns comentários. Aí de vez em quando eu fico aqui raciocinando, eu falo, gente, eu vou repartir com o pessoal. Olha, você dizima o seu salário na igreja? Com certeza, ou você faz isso porque realmente você foi ensinado e você faz por fidelidade a Deus, ou porque às vezes fica meio sem graça, se alguém souber, que você talvez não dizime, que você pode de repente acordar um dia e a sua casa tá cheia de gafanhoto, né, para comer as coisas da despensa. É assim que você foi ensinado lá em Malaquias 10, 3, 10? Gente, vamos fazer o seguinte. O que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte de qualquer coisa. Dízimo, décima parte. E nós, quando vamos para a igreja, nós aprendemos que nós temos que dizimar tudo que a gente ganha para dar na igreja. Porque lá em Malaquias fala isso, porque Abraão deu dízimo para Melquisedeque e assim vai. Só que assim, os ensinos da igreja, depois que você começa a ler a Bíblia, você começa a entender, quando é para beneficiar aquilo que os dogmas da igreja, vai lá para o Velho Testamento. Aí quando não tem nada a ver, fala que aquilo é Velho Testamento. Sabe assim? O que convém, mas está escrito na Bíblia, lá no Velho Testamento em tal lugar. Mas quando não é da crença, e você fala, não, mas isso não pode mais porque é do Velho Testamento. Engraçado, né? 2 pesos e 2 medidas. Dízimo, 10ª parte. O dízimo dinheiro, o dízimo alimento, foi instituído pelo nosso Deus, lá para o povo de Israel, para as tribos. Todas as tribos tinham seus trabalhos, suas coisas. Mas naquela época tinha que fazer os sacrifícios direto. Tinha que ter gente lá, sacerdote, direto. Por quê? Porque era esse sacrifício. Matar bicho, para... Nossa, acho que coisa de óculos. Para poder o sangue dos bichos cobrir o pecado do povo. E para o sacerdote fazer isso, não era ir lá 1 horinha no templo, e como a gente vai, né, nos cultos, 1 hora, 2 horas e volta para casa. Eles tinham que ficar lá direto, revezamento de pessoal e tudo. Todas as tribos tinham seu sustento, mas uma tribo, que é a de Levi, ela não ia trabalhar a não ser no templo, direto, servindo, e eles precisavam comer e tudo mais. Então Deus falou para que o povo de Israel tirasse 10% de tudo que era deles, que eles tinham, de lucro, de todo e qualquer sentido, e desse para a tribo de Levi, né, para os sacerdotes, para poder eles ficarem lá no templo fazendo todo o serviço que tinha que ser feito. E também era para manutenção, todas as coisas do templo que precisava, tudo que precisasse do templo, para ajudar as viúvas, os órfãos, os necessitados. Então esse dinheiro do dízimo era tudo para isso. Inclusive lá em Malaquias 3, Deus vai fazer uma reclamação, que o povo começou a avacalhar, parou de dar dízimo, até achando que ia faltar, né? Deus falou que vocês estavam roubando, vocês estão roubando a mim. E eles ficaram pensando, não, Senhor, imagina, nós nunca faríamos isso, tá? Vocês estão roubando nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque é para ter o sustento da casa de Deus. Que naquela época a casa de Deus era um templo mesmo, né? Era coisa feita por homens, casa de Deus. Aí Deus falou depois para eles, vocês têm que fazer o que eu pedi e confiem em mim. Eu não vou deixar faltar o dinheiro para vocês, nem nada, só porque vocês vão tirar 10% para os levitas e para os sacerdotes. Façam isso, porque precisa. E eu vou já abrir as janelas do céu. O princípio continua para nós. Princípio, o que é? Aquilo que Deus manda fazer, aquilo que Deus fala, que Ele vai prover na nossa vida, nós temos que crer se a palavra está escrita, porque Ele falou e Ele faz. É o princípio. Mas no caso do dízimo, por que estaria hoje o dízimo? Primeiro, se você ler os evangelhos
E o Novo Testamento, né, a nova aliança, que começa a partir da morte e ressurreição de Cristo, você não vai ver nenhuma ordem para os cristãos serem dizimistas. Primeiro porque não vai ter mais templo, não vai ter mais sacerdote para ir ficar fazendo sacrifício, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto uma vez por todas, não vai ter mais sacrifício. De lá para cá, depois da morte dele, não tem mais sacrifício. Não tem mais sacerdote levita. Ainda que hoje em dia as pessoas falam que os que ficam lá ensinando, cantando, dirigindo louvores são os levitas. E não tem levita nenhum. Puseram esse nome porque acharam bonitinho e parece até espiritual. Mas não é levita nada. Então, hoje em dia não tem. Se você for procurar no Novo Testamento, não tem ordem de nós sermos dizimistas como obrigação, porque era uma lei. Nós nem vivemos na lei mais, né? Que se não fizer isso, morre, se não fizer aquilo, morre. Não, a lei de Deus está dentro do nosso coração. Nós fazemos porque temos o desejo de fazer, porque Jesus colocou ela em nosso coração. E na lei de lá, dos 10 mandamentos, que são os princípios de Deus, da perfeição, não tem dízimo, né? Então, gente, espera um pouquinho. Saindo do ambiente da louça, vim para dobrar algumas roupas e continuar a falar com vocês o que eu estava falando. No Novo Testamento, Nova Aliança, que é o nosso tempo, não existe a lei da obrigatoriedade dos 10% para o sustento, porque não existe mais sacerdote, não existe templo. Muitas das congregações que a gente vê estão tornando o cristianismo como se fosse na época do Velho Testamento, com os seus templos quase que tendo sacerdotes ali o tempo inteiro. É gente para isso, é secretária de dança, é secretária de criança, é secretária de adulto, é secretária disso, aquilo, acaba fazendo tanta função que haja dinheiro para sustentar esse povo. Mas será que é isso mesmo que é necessário? E aquilo que realmente for necessário para como diz, a logística, a distribuição disso e aquilo, pagamento, será que os próprios irmãos não podem doar um pouco de tempo seu para fazer isso? Será que não tem condição, mesmo na nossa vida moderna? Será? Será que se a gente fosse parar para pensar, haveria necessidade de tanto monumento, de tantas coisas, quando na verdade ficam se amontoados ali dentro, só cantando, dançando, glorificando, e o povo lá fora tem que ficar assim pedindo para os cristãos: gente, vamos evangelizar, gente, vamos falar das boas novas para as pessoas, precisamos, hoje vai ter reunião para a gente sair para ir ali, quantas pessoas vêm? 2 gatos pingados. Agora faz um festival, faz um intercâmbio, faz um dia de não sei o que, fica assim. Então, de uma certa forma, a própria liderança, que muitas vezes não está, são poucos, mas a maioria não está sendo dirigida realmente pelo espírito do evangelismo do que Cristo falou, e a própria liderança acabou ensinando isso, que as pessoas têm que fazer isso e fazer aquilo para atrair para Cristo, atrair, fazer isso, fazer aquilo, que tudo atrai. Estratégias. Então, diante de tudo isso, precisa de dinheiro. Aí o que estão fazendo? E sem contar aqueles que são corruptos, que usam, como a própria palavra fala, usam os próprios membros das suas igrejas como modo de ganho. Né? A gente sabe que tem isso. Mas nós sabemos que com tantas funções, tantos cargos e departamentos, que nem seria tão necessário, acaba tendo necessidade de pagar o povo e pagar tanta coisa, aí fica, tem que ter dízimo. Muitos dos líderes das congregações não precisariam estar ali o dia inteiro, a semana inteira, recebendo dinheiro. Não, porque a igreja tem gente, cada um com uma função, todo mundo fazendo, todo mundo ajudando,
com certeza não iria acarretar peso para ninguém. Porque nós vemos algumas congregações e outras várias denominações cristãs que nem têm dízimo, que não recebem dízimos e são muito bem administradas, né? Ou recebem as ofertas. Porque Paulo falou para que nós fôssemos generosos, tivéssemos confiança quando fôssemos depositar uma oferta, lembrando que precisa, se você tem um lugar para você reunir, você precisa pagar água, pagar luz, né, etc. Mas não precisaria de uma pessoa lá recebendo salário, vocês sabiam? Porque não é sacerdote mais. O sacerdote, o levita tinha que estar lá porque eles viviam lá para isso. Hoje em dia não precisa. Nós só precisamos de uma casa de reunião, seja ela pequena ou seja ela grande. Só precisaríamos de um lugar, dentro das nossas possibilidades financeiras de cada comunidade, um lugar aconchegante que a gente pudesse descansar, ter uma água, ter um banheiro. Para quê? Para nos reunir, para nós fazermos louvores juntos, aprendermos a palavra juntos, para organizar modos de sair para evangelizar. É para isso que serve a casa de oração. Não existe mais os templos daquela época, não tem mais isso. Mas as pessoas estão quase que fazendo isso e fazendo essa opressão em cima do povo. E que um líder tem que ganhar um salário e viver como um emprego. Isso não é certo. Porque também, se for para pegar um modelo que existia, não é, mas já que querem pegar o modelo que existia, então deveriam ser pagos todas as pessoas que trabalhassem lá, porque afinal não eram só os sacerdotes naquela época que recebiam, os levitas também. Então, se querem fazer isso, volto a dizer, não estou dizendo que façam, que não era para fazer, mas se querem, por que não pagam o professor que dá aula? Por que não paga a pessoa que vai lá ensaiar, o corista? Por que não paga o regente da igreja? Porque afinal todos estão no templo trabalhando. Não só o sacerdote que diz que é o pastor, ou o bispo, ou sei lá. Pensa bem, muitas vezes a maioria das pessoas tem o desejo de agradar a Deus e confia que aquilo que estão ensinando é aquilo. Mas a gente tem que ler a Bíblia. Ler a Bíblia, comparar e raciocinar. E se vê alguém falando o contrário, ouve. Porque se não for verdade o que o outro está falando, você descarta. Mas se for verdade, de repente, Deus está te alertando, Deus está te orientando para você viver de uma maneira como Ele quer, sem fardo, sem peso. Não fazer da vida cristã e do evangelho e das reuniões como se fosse show, como se fosse passatempo. Gente, não é assim. Não fica com esse peso nas costas. Ajude a congregação, fale até com o seu líder. Olha, de hoje em diante eu não vou fazer isso, porque assim não é na Bíblia. Se o seu líder aceitar você como membro lá ainda assim, continue se você gosta da reunião, se você concorda com a doutrina. Mas de repente você pode ficar meio assim, viu? O pessoal te olhando. Pode ter certeza. Falou em dinheiro, ninguém vai te olhar torto, porque vai falar que você é mão de vaca. Não vai entender que aquilo ali é uma questão bíblica. Enfim, gente, vamos usar um pouco o raciocínio? Vamos parar de ficar só indo atrás do que todo mundo fala? Se o que todo mundo fala você pesquisa e tiver certo, tudo bem. Mas e se não tiver? Então, ouve bem. Presta atenção com a questão financeira. Não deixe de ajudar sua congregação. E outra coisa, só um detalhezinho. Como eu falei, os dízimos eram para tudo que fosse preciso de manutenção no templo. Tudo. E também para ajudar os órfãos, as viúvas e os necessitados. E na sua congregação? O dízimo é para isso? Ou além do dízimo, ainda se perde ofertas, e a oferta para comprar material para a escola bíblica, material para fazer o banco, ainda faz coxinha, faz pastel para juntar dinheiro para não sei o quê, e ainda pede cesta básica para ajudar os necessitados, os que pedem. E aí? Por que será? Talvez seja porque o dízimo que a sua igreja recebe
está pagando um salário de uma pessoa que poderia trabalhar fora, e nas horas vagas na sua casa, essa pessoa podia ler a palavra, que já está pronta, estudar, tirar, e assim ficar menos tempo em filme, em passeio, em novela, porque às vezes tem gente que é assim, e ficar mais tempo se dedicando. E com certeza, durante uma semana inteira, é impossível que um líder não consiga tirar 1 ou 2 sermões na semana para dar nos dias de culto. E ainda tem os outros irmãos que também podem fazer isso, homens guiados por Deus. Não precisa pagar salário para ninguém, porque o salário muitas vezes que está indo é para um missionário, que sim precisa ter um salário da igreja, porque está lá implantando congregações, sem ter casa, sem ter trabalho, porque fica o dia inteiro saindo nas casas, nas aldeias. Os verdadeiros missionários, eles sim precisam ter sustento, e não aqueles que ficam num templozinho e vão para casa e dá uma assistência aqui, uma assistência ali, sendo que tem a igreja inteira que cada um pode dividir, que com certeza vai dar. Pensa bem, minha gente. Oh.